Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês quais são os meus 5 livros favoritos de Stephen King. Não é novidade pra quem me acompanha que Stephen King é um dos grandes autores favoritos da minha vida e eu então resolvi compartilhar com vocês o meu top 5 do autor. Eu fiz uma lista com todos os livros que eu li dele, que eu pretendo compartilhar em outro vídeo caso vocês tenham interesse. Então nesse eu vou deixar só o top 5, mas caso vocês tenham interesse eu posso fazer um vídeo com todos os livros que eu li do Stephen King, comentando um pouco sobre cada um deles. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo caso vocês tenham interesse por esse vídeo. Ao fazer a lista, eu percebi que a primeira leitura que eu fiz foi em novembro de 2010. Desde então, eu li 20 livros do autor no total, mais uma novela, mais uma graphic novel. Então, se contar a novela e a graphic novel, seriam 22. Mais 20 livros de fato, né? Então, vamos lá para o top 5, que é o que interessa nesse vídeo. Lembrando que eu vou deixar os links aqui embaixo, caso você queira adquiri-los na Amazon e que comprando pelos meus links vocês ajudam muito o canal. Me segue também lá no Instagram, que eu sempre compartilho promoções de livros de Stephen King. Esta semana em que eu estou gravando, algumas promoções incríveis apareceram por lá, né? Por exemplo, Misery por R$22, Saco de Ossos por R$22, R$23. Promoções espetaculares. It, a Coisa, estava por R$36. Compartilhei tudo com vocês, então vira e mexe, surgem promoções muito boas que eu compartilho diretamente lá pelos stories. Me segue por lá, que é @DudaBMenezes. Eu vou começar este vídeo do favorito, primeiro lugar, até o quinto lugar. Normalmente o pessoal faz ao contrário, né? Começa do quinto pro primeiro. Mas eu já acho tão óbvio os meus favoritos, eu já repito tanto os meus favoritos, que a dúvida maior é entre qual é o quarto e quinto lugar, né? De quem me acompanha. Não que os últimos sejam os últimos, tá? Todos esses aqui são livros favoritos de 5 estrelas. Aliás, top 10 do Stephen King tem vários favoritos de 5 estrelas. Então também queria deixar isso claro. Eu tô colocando aqui meu top 5, mas dentre esses 20 que eu li, assim, eu amei as leituras, sabe? Só um ou outro, assim, eu acho que eu poderia pensar em 2, no máximo 3. Eu gostei um pouquinho menos, assim, posso ter dado um 3 estrelas, mas a maioria, a grande maioria esmagadora é 4 ou 5 estrelas. Eu realmente sou apaixonada pelos livros de Stephen King, sou uma grande fã. Bom, meu livro favorito do King, que provavelmente nunca perderá o seu lugar como primeiro lugar no meu coração. Eu acho que é praticamente impossível isso acontecer. It, a Coisa, um dos maiores tijolões, né, um dos mais gordinhos de Stephen King. Eu li este livro durante o ano de 2017, durante alguns meses de 2017. Foi um livro que ficou comigo por um tempo. E, gente, como eu amo! Tem vídeo aqui no canal já, um vídeo até longo. Eu acho que eu coloco parte do vídeo com spoilers, parte sem spoilers, caso você queira dar uma olhada. Eu sei que ele é tido até como a obra-prima do medo, um dos maiores livros de terror de todos os tempos. Mas ele é muito mais do que um livro de terror, um livro para assustar. Ele é um livro sobre tantas coisas incríveis, sobre amizade acima de tudo, eu acho, né? Acho que a gente pode colocar a amizade aqui como uma das coisas mais altas do livro, assim. Algo que tá aqui na essência desse livro é justamente o poder da amizade, lealdade, coragem. Então ele é um livro que vai passando por várias etapas, um livro que mostra um grupo de personagens com uma grande ligação entre si e personagens tão únicos, né, com personalidades tão delineadas que a gente aprende a amar, que parecem pessoas reais pra mim, sabe? Enquanto eu estava lendo, aqueles personagens também foram meus amigos. E toda a estrutura desse livro é sensacional, gente. Porque sim, é claro, a gente já sabe, né, que parte quando eles eram crianças e parte quando eles eram adultos. Só que aqui no livro, diferente da adaptação, da última adaptação, por exemplo, que tem uma parte criança e uma parte adulto, aqui no livro isso é entremeado. A gente vê um pouco quando eles são crianças e um pouco quando eles são adultos. E o poder narrativo de Stephen King aqui, a condução que ele tem do enredo, o controle que ele tem de colocar as coisas no momento perfeito, no momento ideal, tanto quando eles são crianças, quando eles são adultos, entremear isso tão maravilhosamente, manter a nossa atenção. A profundidade desse livro também, o fato dele tratar muito, sim, de medo e terror, mas também muito de coragem, lealdade. Então ele vai entremear esses aspectos, o bem e o mal, esses dois grandes opostos que vão entrar em combate aqui na história. E eu não falo apenas até de um mal sobrenatural ou de um grande vilão que é conhecido aqui como Pennywise, né, o It, a Coisa. E até posso pontuar já esse aspecto, né, que sim, é um dos grandes vilões da literatura, especialmente da literatura de terror, e que você vai conhecer um pouquinho mais vários aspectos dele
dele aqui na história, muito mais do que você veria num filme, inclusive das origens do Pennywise, mas eu falo também do mal puramente humano, porque o mal puramente humano está muito presente aqui nessa história, assim como em várias histórias de Stephen King. Então esse é um livro aqui que eu associo muito ao verão, à amizade, à lealdade, à coragem e a muitos sentimentos positivos, sabe? Por mais que ele seja assim um livro que traz sua carga de medo, de terror, de covardia, de bullying, de maldade pura, ele traz todo o outro oposto para contrabalancear esse aspecto. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre It, a Coisa, tudo que eu achei com mais detalhes, já tem vídeo aqui no canal e o vídeo vai estar nos cards aqui em cima. Vou tentar deixar também aqui embaixo, tá? Então sim, como vocês já viram, It pra mim não é apenas favorito de Stephen King, é um dos grandes livros favoritos da vida. Eu posso dizer que todos esses que estão aqui, que eu vou comentar com vocês, são livros favoritos da vida, e não apenas de King, não apenas do gênero, tá? O próximo também é um dos grandes livros, e eu me refiro a grande, a enorme livro de Stephen King, A Dança da Morte. Vocês já percebem que eu tenho algo pelos calhamaços do King, né? Os tijolões. A Dança da Morte é ainda mais gordinha do que o It, a Coisa. E aqui nós temos um livro que nos últimos 2 anos se relacionou até mais com a nossa realidade em alguns aspectos, né? Que é o caso de uma grande pandemia aqui. Só que no livro, essa pandemia vai dizimar 99% da população mundial. E sim, foi justamente próximo ao início da pandemia que eu comecei a ler A Dança da Morte. Surgiu essa vontade de ler este livro que eu sempre quis ler do Stephen King, que vai reunir aspectos de ficção científica aqui na história com aspectos, claro, sobrenaturais. Aliás, essa é uma marca registrada do King, de reunir coisas reais e coisas sobrenaturais, né? Às vezes o livro tem mais de um ou mais de outro, ou os dois em equivalência, a gente nunca sabe tão bem, mas invariavelmente a gente vai ter algo meio sobrenatural nos livros de Stephen King, mesmo que boa parte do livro seja pé no chão. Então sim, esse aqui começa até com esse aspecto mais de ficção científica e pé no chão por conta de um vírus que é espalhado acidentalmente, e ele é um vírus extremamente letal. As pessoas não conseguem se livrar desse vírus. Quando elas pegam, elas morrem. E morrem de formas horrendas. E é extremamente contagioso. Então, no início desse livro, a gente tem todo esse aspecto da contaminação, do contágio que é feito através do contato. E aí, toda essa parte inicial nos lembra muito, né, a questão da pandemia, da necessidade do isolamento aqui, só que a coisa acontece aqui tão rápido, se espalha tão rápido que não há muita escapatória. E algumas pessoas são imunes, né? Como acontece sempre, algumas pessoas aqui, poucas pessoas, e boa parte desse livro a gente vai acompanhar quem, claro, essas pessoas que ficaram, que vão reconstruir, mas também uma grande batalha entre bem e mal aqui nessa história, porque aspectos sobrenaturais, teológicos, até religiosos vão entrar aqui em A Dança da Morte, nesse embate entre bem e mal, nos convocados para o lado do bem, nos convocados para o lado do mal, o livre-arbítrio, as escolhas que nós temos. Ele é um livro também com muita profundidade de personagens que parecem muito vívidos e reais, que é algo tão próprio do Stephen King, né? Nos colocar nessas realidades e fazê-las parecer algo palpável, algo que a gente está vivendo, mesmo que seja completamente, às vezes, apartado da realidade. O King me faz sentir essas realidades na história, sabe? É realmente uma grande imersão pra mim. E esse aqui é um dos livros que eu mais mergulhei mesmo, que eu mais me envolvi com os personagens. Claro, teve a questão da pandemia que estava acontecendo, que talvez tenha tido esse contato até um pouco mais próximo do que eu gostaria na realidade, mas obviamente aqui num nível totalmente diferente, né? Vamos deixar isso claro, porque aqui a coisa desanda completamente. Mas sim, eu acho que um dos pontos altos aqui são os personagens, até as explicações filosóficas aqui que o King traz em determinado momento. Tem um personagem aqui nesse livro muito bom que é sociólogo, e ele começa a pensar sobre essa reconstrução da sociedade com a vontade do ser humano, né? Essa vontade de massa, esse comportamento, na verdade, comportamento é a palavra, esse comportamento de massa, nossas tendências, né, de um lado para o outro, para um lado mal, um lado bom, enfim. Eu acho realmente um livro incrível em tantos aspectos, que também tem vídeo aqui no canal. Aliás, tem live na parte da live do Clubinho do King e tem vídeo sem spoilers, então tem bastante conteúdo de A Dança da Morte aqui no canal. Caso você queira algo muito aprofundado sobre acontecimentos e tudo mais, tem 3 lives com spoilers, lives de 1 hora e meia cada, e tem um vídeo livre de spoilers que eu publiquei aqui no canal. Vamos agora para o meu terceiro lugar,
também conhecido como um dos grandes livros de terror de todos os tempos, né? Inclusive esse é o único que está presente nos 1001 livros para ler antes de morrer, que é um vídeo, uma série de vídeos que a gente tem aqui no canal e que eu vou tentar deixar nos cards também. Eu não vou conseguir colocar tudo nos cards, né? Mas o que der eu coloco. Eu tô falando de O Iluminado. E é curioso que Iluminado é um livro do King que eu sempre quis ler, mas que eu deixei pra ler muito depois. Eu li ano passado, eu acho, foi isso mesmo, em janeiro de 2020. Eu comecei a ler King em 2010 e 10 anos depois eu estava lendo Iluminado. Eu tinha essa ideia de que eu não ia aguentar, que ia ser muito terrível, né, muito terror para mim. Eu comecei a ler o King muito medrosa, inclusive eu comecei por livros não de terror. Eu comecei por A Zona Morta, que eu procurei e era um livro que não era de terror. E depois eu passei, claro, para o terror. E esse é um livro sensacional. Sim, ele é um livro de terror. E ele realmente aborda muitos aspectos de terror. Mas uma coisa que eu adoro é que ele realmente também é muito psicológico. Aqui a gente tem uma das grandes ambientações de terror de todos os tempos, que é esse hotel Overlook, um hotel isolado por uma nevasca. 3 personagens absolutamente isolados que compõem uma família, mãe, pai e filho, um filho criança, um filho pequeno, que é o Danny, o iluminado do título. Eu acho que eu até mencionei no vídeo que eu gravei sobre esse livro, que por sinal eu gosto muito daquele vídeo, então se você quiser assistir também vai estar nos cards. E no vídeo que eu gravei eu acho que eu mencionei que antigamente eu tinha uma ideia de que o iluminado seria uma coisa ruim, né? Sei lá, que a parte do terror seria o iluminado, assim, seria um vilão. E eu tava completamente errada, isso quando eu não conhecia Stephen King, tá? Eu sempre ouvi falar, né, The Shining, o Iluminado, por conta do filme, por conta de tudo. Mas o Iluminado, no final das contas, é um garotinho maravilhoso. O Iluminado é um dos meus personagens favoritos aqui da literatura já. E o Iluminado, aliás, são vários personagens do King que podem também, né, ser rotulados, digamos, como iluminados. São vários personagens de Stephen King que têm essa característica de um poder interior, às vezes maior, às vezes menor e de formas diferentes, com expressões diferentes. E aqui nesse livro, esse poder, o fato dele ter esse poder é conversado com outro personagem que falava que sua avó mencionava, né, que pessoas assim eram os iluminados. Então, o Danny é iluminado, assim como vários outros personagens de Stephen King, personagens muito bons, por sinal, em seus livros. E voltando aqui um pouco, a ambientação do Overlook é sensacional. Um hotel vazio, um hotel isolado, um hotel assombrado. O pai aqui do garotinho, né, um dos personagens centrais do livro, que é o Jack Torrance, ele já tem vários problemas que colocam e que colocaram sua carreira em risco. Então ele já tem uma certa fragilidade emocional e a gente vai ver como o hotel vai agir em sua mente, como o hotel vai afetar o Jack Torrance e por consequência também afetar a esposa, que é a Wendy, e o garotinho, o Danny. Então eles vão sendo cada vez mais afetados por essa presença ali no hotel. E o Danny, por ter um poder, é o único que pode lidar com isso. Só que ele é uma criança, né? E eu menciono lidar, tentar combater. Mas é uma criança, e aí a forma como o King também vai desenvolver esse personagem aqui no livro é realmente incrível. Então um livro com um alto teor psicológico, com o seu aspecto sobrenatural permeando tudo, numa ambientação incrível e também com um desdobramento, com um avanço aqui que vai crescendo cada vez mais até o ápice da história, um dos meus grandes favoritos. Bom, o meu quarto lugar favorito do Stephen King foi um livro que eu li ano passado e que acabou de sair vídeo no canal. Sim, eu demorei bastante para soltar este vídeo, mas eu também demorei para gravar este vídeo. Acho que já faz uns 2, 3 meses que eu gravei, né, e eu li ano passado e finalmente soltei, então espero que vocês gostem do vídeo, já fazia um tempinho que eu tinha gravado, mas o vídeo não perde sua validade, né, e eu postei na quinta-feira da semana passada, ou na sexta, não lembro. Vocês já sabem que eu estou falando de Novembro de 63. Esse é um livro de Stephen King que vai mais pro lado da ficção científica, porque aqui nós temos viagem no tempo. Temos um conceito muito interessante de viagem no tempo, com algumas regras específicas aqui na história. A gente de início sabe parte dessas regras, mas a gente não sabe absolutamente tudo. E o livro é permeado por toda uma atmosfera de suspense. Então sempre há algo ali no fundo que a gente sabe que o personagem não tem conhecimento, a gente não tem conhecimento, mas estar ali na esquina a gente vai descobrir no seu devido tempo. Então sim, ele é um livro de suspense com alguns mistérios. Eu tinha já esse livro na minha estante há alguns anos
e eu ficava até um pouco receosa dele ser muito político, né, por conta de envolver toda essa questão da morte do John Kennedy. Aqui temos isso como um dos aspectos principais. O personagem vai voltar para a década de 60 para tentar impedir o assassinato de JFK, do John Kennedy, que foi assassinado em Dallas em novembro de 63. Então isso tem tudo a ver já com a essência de toda essa história. Só que aí tem toda essa questão de viagem no tempo, né, de como o passado, mudar o passado vai afetar o futuro, e o passado aqui não quer ser mudado, então há alguns impedimentos que o passado, uma força, vai tentar agir para impedir que o personagem consiga de fato fazer isso. Há o fato também do personagem precisar voltar para a década de 60 e passar um tempo por lá, então a gente vê muito dessa questão de outro estilo de vida, de como era a vida no passado ali nos Estados Unidos, e os contrastes entre esse estilo de vida e o presente do personagem em 2011 aqui na história. Então, assim, a tecnologia mudou tudo, né? A vida era completamente diferente, muito mais do que a gente pensa, porque aqui o King vai colocar cada uma das particularidades, até em gírias, no modo de agir. Claro que ele vai se deparar aqui com esse lado encantador, digamos, de viver em outra época, nas coisas boas que haviam nessa outra época, uma época, digamos, mais simples, né, com a comida maravilhosa, uma vida sem muita tecnologia ali, né, sem esse vício nas redes sociais, sem tanta vigilância, mas também com tudo de ruim que acarretava viver também naquele período, que ele não vai fechar os olhos. Por exemplo, o racismo aqui que a gente percebe, porque estamos falando da década de 60 nos Estados Unidos, então tinha lá as suas várias partes negativas, né? As mulheres na sociedade, algumas regras ali de conduta que eram muito rígidas, então sexismo, machismo. Para um homem aqui como protagonista, que é um homem branco, um homem hétero, e para a década de 60 não traria os preconceitos que haviam naquele período, né? Mas ele vai ver alguns desses preconceitos, não que isso seja foco aqui na história. Então o modo de vida naquela época é passado aqui e é muito fascinante, sabe? Porque quando o personagem chega na década de 60, você sente que você está andando nas ruas ali junto com ele. É um personagem incrível do King. Ele é professor / escritor, e a vontade que ele tem aqui de ensinar, o papel dele como professor aqui na história é bem trabalhado aqui, é uma parte incrível no livro, porque ele também vai lecionar ali na década de 60, vai tentar mudar a vida de seus alunos, então traz também um lado muito pessoal. Sobretudo traz uma história de amor, gente. Eu não imaginava que teria romance romântico aqui neste livro, e tem muito. É uma das partes principais do livro, o relacionamento dele com uma certa pessoa que ele vai conhecer ali naquele tempo. Então, eu nem acho que seja spoiler dizer isso, porque isso aqui é uma coisa importantíssima no livro. Então, são vários aspectos incríveis em Novembro de 63 que tornaram esse um dos meus livros favoritos. Toda a questão pessoal, emocional, as relações entre os personagens, os laços que vão sendo montados de amizade, de amor, parte romântica, mas também o lado da ficção científica, das regras da viagem no tempo, das coisas que vão se revelando aos poucos, do suspense, de um certo medo aqui presente no que eles estão perto de fazer e de tentar mudar algo tão importante que vai afetar a história mundial. Tudo isso torna esse livro sensacional. E dá pra ler de boa, tá? Como primeira opção de Stephen King, caso você queira começar por ele. Sim, ele faz referência a outras histórias do King, inclusive a It, a Coisa, já que o personagem vai passar aqui um tempo em Derry, mas ainda assim dá pra ler de boa, você não vai pegar spoilers aqui de outro livro. E o meu quinto lugar favorito do Stephen King foi uma leitura de 2017, um livro que de certa forma é tão atemporal, até porque ele tem inspirações em um clássico. Eu tô falando de Salem. Também já foi publicado no Brasil como A Hora do Vampiro, e é um livro que envolve tantas coisas que eu amo, sabe? Todo o aspecto do livro, o fato dele se passar numa cidadezinha pequena, do suspense nessa cidade pequena, dos habitantes e como eles vão sendo afetados, das pessoas que se conhecem tão intimamente, né? Aquelas pessoas que se conhecem a vida inteira, mas que vão sendo modificadas aos poucos. Vários aspectos dessa história são realmente sensacionais. Esse é um dos primeiros livros de Stephen King, lá na década de 70 ainda. E ele tem sim influências de um grande clássico, já que é impossível não lembrar de Drácula quando você está lendo. Neste livro chega uma pessoa de fora, que fica ali numa mansão. Um barulho aqui na rua. Fica numa mansão que paira sobre essa cidadezinha, e essa pessoa vai aos poucos afetando os moradores do local. E os moradores vão se tornando cada vez mais diferentes, né? Você não sabe exatamente em quem você pode confiar ali. Há um certo debate se é spoiler falar que estamos falando de vampiro nessa história. Porém, eu acho que esse é um debate que aqui no Brasil nem se aplica mais.
porque o nome do livro originalmente é Salem's Lot e agora no Brasil o nome do livro é Salem. Mas o nome do livro no Brasil, por muito e muito tempo, foi A Hora do Vampiro. Então no título já tínhamos o fato de que é um livro que se fala sobre vampiro. Então não tem como falar que é outro livro. É sempre importante dizer que você pode ainda encontrar este livro com esse título, A Hora do Vampiro, e mesmo nas edições atuais com o nome Salem, muitas vezes vem lá, acho que tem até na capa, publicado anteriormente como A Hora do Vampiro, porque é uma informação importante, já que a pessoa pode não saber que se trata do mesmo livro e comprar desavisado. Então a gente já tem esse spoiler no título. E eu menciono spoiler porque enquanto você lê Salem, você não sabe exatamente que são vampiros nessa história durante talvez 30% do livro. Então seria um suspense um pouco maior não saber o tipo de criatura que estamos falando. Mas é uma coisa tão disseminada já e tão conhecida aqui, e aqui no Brasil, né, impossível de desvencilhar por conta do título, que eu realmente nem considero mais spoiler, ou considero spoiler, né? De antemão já não considero muito desde o começo da publicação. Então, gente, sim, estamos falando de história com vampiros, e eu adoro esse tipo de história. E Vampiros por Stephen King. Ele já foi perguntado numa entrevista qual dos livros dele que ele acha que vai perdurar. É um livro que vai durar por mais tempo, assim, o interesse do povo. E ele até mencionou Salem, porque ele fala que é um livro atemporal, que é um livro mais clássico, já que ele tem essa inspiração clássica, mas também ele tem uma grande inspiração, por exemplo, do livro Invasores de Corpos, dita pelo próprio Stephen King. Ele até disse que a história dele se assemelha mais a Invasores de Corpos do que a Drácula. Ele usou essas palavras. Já que o livro Invasores de Corpos também se passa numa cidadezinha pequena em que as pessoas, nesse caso, são contaminadas de certa forma, né? Elas são substituídas por ETs que vão tomar o seu corpo e deixar a pessoa exatamente igual a quem ela era, só que não mais ela. Então todo esse medo na cidadezinha de ter alguém que você não sabe se é exatamente aquela pessoa que você conheceu a vida toda, ou se essa pessoa está modificada de alguma forma, é algo que a gente vai encontrar tanto em Salem, por conta da contaminação vampiresca, como em Invasores de Corpos. E eu gosto muito desse tipo de enredo. Então temos aqui as características do King, de aprofundamento de personagens, de um suspense crescente, e com inspirações clássicas em histórias de vampiros, não tem como dar errado. Salem, sem dúvida, é uma das minhas histórias favoritas do Stephen King e uma das primeiras de todas, por sinal, né? Depois de Carrie a Estranha apenas. Carrie foi a primeira, Salem é a segunda. Então sim, um livro que eu recomendo demais se você curte história com vampiros, se você curte suspense em cidade pequena. E eu preciso dizer uma coisa, no início do livro, no início, logo no começo, tá? Você já sabe de antemão que a cidade inteira desapareceu. Que era uma cidade que não existe mais ninguém. Então você já tá preparado para desgraça no livro, sabe? Mas ver aquilo acontecendo aos poucos e como aquilo se sucedeu e o que vai acontecer com os personagens, com alguns personagens restantes, com os protagonistas do livro que estão lá desde o começo relembrando, com as pessoas que você vai conhecer, tudo isso é realmente muito legal. Então sim, meu quinto lugar. Foi difícil escolher um pouco entre Salem e outro livro que eu pensei em colocar em quinto lugar, mas que eu não vou dizer quais são agora. Se vocês tiverem interesse no vídeo com todos os livros do Stephen King, eu posso talvez fazer nesse próximo um top 10, sabe? Falar sobre todos que eu li e colocar os 10 primeiros. E aí a gente vai conversando. Então me conta aqui, você já leu algum desses livros que eu mencionei? Você já leu algum dos meus top 5 de Stephen King? O que você achou desse livro? Também se tornou um favorito pra você? Conta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Mas eu também quero saber, gente, qual é o seu favorito do Stephen King? Deixa aqui nos comentários qual a melhor história do King que você já leu, aquela que ganhou o seu coração. Tem tantas histórias incríveis que inclusive não estão aqui presentes no meu top 5, mas são livros sensacionais que eu amo também. Vou deixar aqui embaixo o link para compra desses livros, tá? Lembrando, se você comprar pelos meus links, você ajuda o canal. E vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários, nesse clima do mês de Halloween, que tem sempre tudo a ver com Stephen King também. Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!